Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade de leitura e produção de texto dessa semana. Nós daremos continuidade ao gênero textual crônica, que vocês começaram a aprender na semana passada, tá? Para isso, nós vamos ver um pequeno resuminho a respeito desse tipo de texto, tá? A crônica, ele é um tipo de texto que se baseia em fatos reais, em fatos do cotidiano. Tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia pode virar uma crônica, né? Ele é um gênero, né, textual curto, tem uma linguagem leve, clara, objetiva, e o cronista, ele tem a finalidade de divertir o leitor e fazer com que ele reflita a respeito daquele assunto. Dependendo do texto, às vezes a gente nem percebe que o autor está falando sobre algum acontecimento do nosso dia a dia, né? Porque ele faz isso de uma maneira metafórica, tá? A linguagem, ó, ela é leve e ela costuma ser formal ou informal, tá? Dependendo de quem serão os leitores. Então, se é uma crônica voltada, por exemplo, para jovens, para as crianças, é uma, né, uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais informal. Se é para adultos, se é uma crônica voltada para um público mais selecionado, vamos dizer assim, é uma linguagem mais formal. Então, depende do leitor. Quem é que vai ler? Tá? É uma crônica voltada para pessoas que têm muito estudo, né? É uma linguagem mais formal. No caso de vocês que são alunos, que estão em processo de aprendizagem ainda, as crônicas, elas costumam ter um ar mais informal. Para quê? Para que vocês consigam entender aquilo que está sendo passado, tá bom? Então, nesta semana, presta atenção na atividade. Vocês vão ler com bastante calma essas características, tá? Para responder as questões de número 1 até a número 6, tá? Então, das questões número 1 até a número 6, tá? As respostas estão aqui nesse parágrafo que nós acabamos de ver, tá bom? Depois que vocês responderam essas questões, nós temos aqui, tá? Uma crônica de Moacir Clear, que foi um cronista brasileiro muito conhecido, tá? Então, vocês estão vendo, ó, é um texto curtinho, certo? Então, vocês vão ler essa crônica com bastante calma, uma, duas, três vezes, se for preciso, e vão responder as perguntinhas de número 1, tá? Até a número 3, tá? Então, olha lá, 3, 4, na verdade, né? Até a 4, ok? De número 1 até a número 4, certinho? Aqui, esse número 3, ele faz parte da letra B, tá bom? Então, vamos lá. São 3 atividades. Vai ler as características da crônica, vai responder as perguntinhas. Vai ler uma crônica, responder as perguntinhas novamente. E depois nós temos aqui, ó, uma prática textual, é uma produção de texto, tá? Aí vocês é que vão escrever uma crônica. Então, olha lá, ó. A partir da notícia abaixo, redija uma crônica narrativa em que você deverá observar os seguintes tópicos. Ferraz planeja 3 piscinões para minimizar impactos de enchentes. Veja o que cidades pretendem fazer para reduzir alagamentos. Em janeiro, mulher morreu ao ser arrastada por enxurrada. Cidades do Alto Tietê também planejam ações para combater estragos da chuva. Então, o que a gente tem aqui, ó? Qual vai ser o assunto, né? O assunto vai ser, né, a falta de planejamento estrutural aí de infraestrutura urbana nessas grandes cidades para combater, né, as enchentes causadas pelas chuvas. Então, na crônica de vocês, vocês vão abordar esse assunto, tá bom? Então, olha lá, o narrador deve ser em terceira pessoa, tá? Os personagens serão pessoas comuns, vocês podem criar os personagens que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar uma pessoa, né, passando por um perigo por causa de uma enchente, né, e depois as autoridades, né, tomando decisões a respeito daquilo, vocês podem.
O tempo deve ser cronológico, então vocês têm que colocar quando é que aquela história aconteceu, tá? É uma história inventada a partir de fatos reais, tá? O espaço, né, deve ser caracterizado de forma breve e concisa, onde que essas pessoas vão estar na hora da enchente, tá bom? E vocês precisam, tá, prestar atenção na linguagem, que deve seguir o padrão formal, tá? Esse padrão formal da linguagem é porque vocês têm que escrever corretamente, tá bom? Pensando que pessoas, a gente tem um leitor, né? Um leitor que entende sobre o assunto e que vocês deverão usar a linguagem formal, né? Com todas as regrinhas gramaticais bem estruturadas aí. Eu não posso usar a linguagem informal. Essa linguagem formal, né, ela se aproxima muito da linguagem oral, do como as pessoas falam, tá? Nós falamos de uma maneira, mas nós escrevemos de outra, além de ter essa adequação da linguagem de acordo com o público-alvo, tá? Mesmo uma linguagem informal, quando nós escrevemos, ela precisa seguir as regras gramaticais, nós precisamos escrever corretamente. Por quê? Porque nós falamos de uma maneira, mas nós escrevemos de outra, ok? Então, pessoal, ó, são 3 atividades. Uma de reflexão sobre o tipo de texto, a segunda atividade de leitura e interpretação e a terceira de produção textual. Tá bom? Então, façam tudo com bastante calma, com bastante atenção, e qualquer dúvida que vocês tiverem, a professora está à disposição de vocês, ok? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.